Bem-vindo a uma jornada épica de volta ao Jurássico Superior, há cerca de 155 a 145 milhões de anos, quando os dinossauros reinavam absolutos e a Terra era um palco de batalhas titânicas pela supremacia. Neste vídeo, mergulharemos no confronto entre dois predadores colossais: o Alossauro, um caçador ágil e feroz, e o Torvossauro, um gigante implacável. Ambos disputaram o topo da cadeia alimentar em um mundo de florestas densas, rios caudalosos e planícies selvagens. Quem reinava supremo? Com evidências fósseis, reconstruções científicas e uma narrativa cinematográfica, vamos desvendar essa rivalidade que moldou os ecossistemas do Mesozoico. Prepare-se para um espetáculo de força, estratégia e sobrevivência. A história do Alossauro começou no oeste dos Estados Unidos, durante a febre dos fósseis no século XIX. Em 1877, o paleontólogo Othniel Charles Marsh, uma figura central na Guerra dos Ossos, nomeou o Alossauro fragilis, com base em restos encontrados na formação Morrison, em Colorado. O nome, que significa lagarto estranho em grego, reflete o crânio peculiar e os ossos robustos desse dinossauro terópode. Desde então, dezenas de esqueletos parciais e completos foram desenterrados, incluindo o famoso Big Al, um espécime de Wyoming com marcas de combate e doenças, descoberto em 1991. Os fósseis de Alossauro revelam um predador versátil, com cerca de 8 a 12 metros de comprimento e até 2,5 toneladas. Crânios fossilizados mostram dentes serrilhados e curvos, ideais para rasgar carne, enquanto os ossos dos membros sugerem um animal ágil, capaz de caçar em bandos ou sozinho. Descobertas como pistas de pegadas e leitos de ossos indicam que o Alossauro era um caçador social, perseguindo presas como estegossauros e diplodocídeos. A riqueza de fósseis na formação Morrison transformou o Alossaurus em um ícone da paleontologia, um predador cujo legado é estudado até hoje. Enquanto o Alossauro dominava as narrativas iniciais, o Torvossauro emergiu como um rival formidável. Descoberto em 1979 por James Jensen na formação Morrison, o Torvossauro Tannery foi nomeado por Jensen e Peter Galton. O nome, que significa lagarto selvagem ou lagarto cruel, reflete sua reputação de predador implacável. Outra espécie, Torvosaurus gurnei, foi identificada mais tarde em Portugal, sugerindo que esses gigantes tinham uma distribuição mais ampla do que se pensava. O Torvossauro era maior que o Alossauro, alcançando até 10 a 11 metros de comprimento e pesando até 4 toneladas. Seus fósseis, embora menos numerosos, incluem crânios massivos com dentes robustos e garras afiadas, indicando um predador especializado em presas grandes. Um achado notável foi um crânio quase completo, encontrado em Colorado, que revelou uma estrutura craniana excepcionalmente forte. A raridade dos fósseis de Torvossauro sugere que ele pode ter sido menos comum ou habitava nichos ecológicos específicos, mas sua presença desafia a ideia de que o Alossauro reinava sozinho. Othniel Charles Marsh foi o pioneiro por trás da descoberta do Alossauro. Nascido em 1831, Marsh era um paleontólogo ambicioso que liderou expedições no oeste americano, competindo ferozmente com Edward Drinker Cope. Sua equipe encontrou os primeiros restos de Alossauro durante escavações na formação Morrison, e Marsh publicou descrições detalhadas que estabeleceram o gênero. Apesar de sua genialidade, Marsh era conhecido por apressar classificações, o que levou a debates posteriores sobre a taxonomia. James A. Jensen, por outro lado, trouxe o Torvossauro à luz décadas depois,
Trabalhando na década de 1970, Jensen era um caçador de fósseis independente que explorou a formação Morrison com paixão. Sua descoberta do torvossauro adicionou uma nova camada à compreensão dos terópodes jurássicos, destacando a diversidade de predadores na região. Ambos os cientistas, em suas épocas, moldaram o estudo dos dinossauros, deixando um legado de rivalidade científica que ecoa a batalha entre Alossauro e Torvossauro. O palco dessa rivalidade era a formação Morrison, uma vasta extensão de sedimentos que cobre partes de Utah, Colorado, Wyoming e Novo México. Há 150 milhões de anos, essa região era uma planície aluvial e florestal, cortada por rios e pontilhada por lagoas. O clima era semiárido, com estações úmidas e secas, e a vegetação incluía fetos, cicadáceas e coníferas, alimentando herbívoros como apatossauro e estegossauro. O alossauro parecia prosperar em áreas abertas, onde sua agilidade e caça em grupo eram vantajosas. Evidências de pegadas sugerem que ele perseguia presas em terrenos variados, desde planícies até margens de rios. Já o torvossauro pode ter preferido ambientes mais densos ou áreas próximas a corpos d'água, onde sua força bruta poderia ser usada contra presas maiores, como saurópodes adultos. Fósseis encontrados em Portugal indicam que o torvossauro também habitava ecossistemas europeus semelhantes, sugerindo uma adaptação ampla. Esses habitats compartilhados criaram uma competição direta, com ambos os predadores explorando os mesmos recursos, carcaças e presas vivas. A sobreposição de territórios estabeleceu o cenário para confrontos memoráveis, cujas marcas podem ser vistas em ossos fossilizados com sinais de combate. O alossauro e o torvossauro viveram durante o Jurássico Superior, entre o Oxfordiano e o Titoniano, há 155 a 145 milhões de anos. Esse período foi marcado pela diversificação dos dinossauros, com terópodes, saurópodes e ornitópodes dominando os ecossistemas. A Pangeia ainda estava fragmentando-se, criando novos nichos ecológicos, enquanto o clima quente e úmido favorecia a proliferação de vida. O Jurássico Superior foi uma era de equilíbrio ecológico, com predadores como o alossauro e torvossauro, coexistindo com presas como diplodocus e camarassauro. A competição entre esses carnívoros pode ter impulsionado evoluções em tamanho, força e estratégias de caça, preparando o terreno para os tiranossaurídeos do Cretáceo. Esse foi um tempo de tensão e adaptação, onde apenas os mais aptos sobreviviam. O alossauro pertence à família Alossauridae, dentro do clado Alossauroidea, que inclui outros grandes terópodes, como o próprio alossauro e Saurophaganax. Era um terópode médio a grande, com crânio leve, mas poderoso, sustentado por um pescoço em forma de S. Seus membros anteriores, embora curtos, tinham garras afiadas, e a cauda longa ajudava no equilíbrio durante ataques. Estudos sugerem que ele caçava em grupos, usando coordenação para derrubar presas maiores. O torvossauro, por sua vez, é classificado na família Megalossauridae, um grupo basal de terópodes que inclui predadores primitivos como Megalossauro. Seu crânio era mais robusto, com dentes grossos e cônicos, adaptados para perfurar e esmagar ossos. Seus membros anteriores eram relativamente longos, sugerindo maior força em combates corpo a corpo. A estrutura óssea indica que ele era mais um caçador solitário ou em pares, confiando em poder bruto. Essas diferenças taxonômicas refletem estratégias distintas. O alossauro era um predador versátil e social, enquanto o torvossauro era um especialista em confrontos diretos, talvez mais adaptado a presas isoladas ou feridas. Quem reinava supremo? A resposta depende de contexto. O alossauro
com sua capacidade de caçar em grupo, tinha vantagem numérica. Pegadas e leitos de ossos sugerem que ele atacava em bandos, cercando presas como o estegossauro ou juvenis de saurópodes. Marcas de mordidas em fósseis de alossauro indicam que ele enfrentava rivais, possivelmente torvossauro, em disputas territoriais. O torvossauro, por outro lado, era um tanque vivo. Seu tamanho e força sugerem que ele podia enfrentar presas ou competidores individualmente, talvez até desafiando um alossauro em um duelo. Fósseis com fraturas curadas em alossauro e torvossauro apontam para combates intensos, possivelmente entre si ou contra presas rebeldes. Simulações computacionais indicam que o torvossauro tinha uma mordida mais forte, mas o alossauro era mais ágil, sugerindo que a vitória dependeria de terreno e circunstâncias. Evidências de nicho ecológico sugerem uma coexistência. O alossauro dominava caçadas em grupo, enquanto o torvossauro explorava presas que o outro evitava. Essa divisão pode ter permitido que ambos sobrevivessem, mas o alossauro, com sua abundância de fósseis, parece ter sido mais prevalente. Ambos desapareceram no final do Jurássico, há cerca de 145 milhões de anos, possivelmente devido a mudanças climáticas e competição. A fragmentação da Pangeia alterou habitats, e a ascensão de novos predadores, como os carcharodontosaurídeos, pode ter pressionado os megalosaurídeos e alossaurídeos. Não houve uma extinção em massa, mas uma transição gradual, com os terópodes do Cretáceo, como o tiranossauro, assumindo o domínio. A rivalidade entre alossauro e torvossauro foi uma dança de poder e estratégia no Jurássico Superior. O alossauro, com sua agilidade e vida social, pode ter reinado em números, enquanto o torvossauro, com sua força bruta, era um rei solitário. Juntos, eles moldaram um ecossistema feroz, deixando um legado em ossos e histórias. E você, o que acha? O alossauro com sua estratégia de grupo ou o torvossauro com sua força bruta? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por mergulhar conosco no Jurássico. Se amou essa batalha, deixe seu like, inscreva-se no Amor Pré-Histórico e ative o sininho para mais aventuras pré-históricas.